Bem-vinda, mulher, à nossa segunda aula, segundo dia de muito conteúdo para nos preparar para a nossa campanha de vendas natalinas. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre dois pontos principais. Um que eu fiquei devendo para vocês na última aula, que eu deixei vocês só com aquele gostinho, com aquele spoiler, que é sobre como ofertar para empresas, como fechar, como atrair olhares para fechar pedidos empresariais corporativos. E o segundo ponto que a gente vai entrar na aula de hoje é sobre como organizar a nossa empresa, como estruturar os processos para que a gente não fique louca, surtada com as encomendas, para que a gente saiba qual é o nosso limite, qual que é a demanda que a gente vai mais ou menos ter, como que a gente vai organizar os processos, as encomendas, as produções, os pedidos, as entregas, tudo, tá? Organização é um ponto muito chave, que vai nos ajudar a, de fato, entregar qualidade, conseguir honrar com os pedidos que a gente for fechando, E principalmente manter a nossa sanidade mental, porque datas comemorativas, elas nos testam muito, A chance de ter que vir à noite, surtar, chorar, enfim, nos tirar do eixo e da nossa tranquilidade é muito grande, principalmente para quem trabalha sozinha, Então, nessa aula de hoje, a gente vai abordar alguns processos que, vivendo na prática, eu estruturei dentro da minha empresa e quero trazer isso para vocês, para que vocês consigam estruturar a empresa de vocês e não ficar surtadas aí com tanto número de encomendas, onde ter tantas encomendas, no final das contas, acaba sendo super estressante e não algo legal, a gente não pode deixar isso acontecer. Porque ter muitas vendas, ter um faturamento legal é algo extremamente feliz, importante, bom, Então a gente não pode deixar com que a falta de organização estrague esse momento tão importante para nossa empresa. Então vamos lá, vamos começar falando sobre como atrair empresas, Eu falei para vocês na última aula que era muito importante a gente ter opções corporativas, na nossa empresa. Por quê? Porque quando a gente vende para uma empresa, a gente não vende um pedido, um panetone, uma box, uma lembrancinha, não. Pedidos empresariais, pedidos corporativos costumam ter um número de unidades maior e isso é muito vantajoso para nós. Por quê? Porque a gente tem o mesmo processo de produção, a gente faz exatamente o mesmo produto, só que numa escala grande. Isso é maravilhoso. É muito melhor do que a gente ter 200 pedidos diferentes, Para produção, isso é muito importante. Porque são processos iguais, a gente não precisa ter processos diferentes e a chance de erro é muito menor. Então, pedidos empresariais são bem importantes para nós nessa finaleira do ano. É importante o ano inteiro, mas nessa finaleira do ano, muitas empresas que não têm o costume de presentear, nem fazer nenhuma iniciativa de endomarketing durante o ano, no final do ano, geralmente tem, Alguma forma, de algum jeito, eles querem presentear os seus colaboradores, ou os seus chefes, seus superiores, enfim. Existe muito esse movimento aí, da gente presentear no final do ano, quando se tem uma empresa, tá? Então, primeiro ponto, como que a gente vai atrair os olhares das empresas, tá? Primeiro ponto, que é mais óbvio, mas que às vezes não é tão óbvio quando a gente para e pensa. Ah, Ju, eu quero ter pedidos de empresas. Beleza, mas tu tá tendo alguma opção no teu catálogo que diga que é uma opção empresarial? Tu tá tendo alguma opção que tu acha que uma empresa vai se interessar em pedir? Será? Será que tu tá pensando na opção empresarial, numa opção específica para empresas? Será? Porque tu querer pedido empresarial, ok, mas a gente tem que pensar, em ofertar para empresas. Às vezes, uma simples seleção ali de produtos empresariais, corporativos, onde diga isso no nosso menu, já faz muita diferença. Então, pensa em opções empresariais que sejam visíveis no teu catálogo, E quando eu falo em opções empresariais, uma coisa legal da gente fazer, vou deixar um exemplo aqui para vocês, tá? Ju, nunca trabalhei com empresas. Não tem problema. A gente vai parecer com que a gente tenha trabalhado. Por quê? Porque as empresas, seja o dono, o responsável pelo RH, o responsável pelo marketing, enfim, a pessoa que vai atrás de outras empresas para fazer essa organização de presentes de final do ano, ela vai confiar muito mais numa empresa que já vendeu antes para outras empresas do que aquela que não vendeu.
Mas as empresas não precisam saber que tu nunca vendeu, né? Até porque o teu trabalho vai ser impecável. Como que eu faço para passar essa ideia de que eu já vendi para outras empresas, né? O que a gente vai fazer? Isso é uma dica quente que eu dou para as minhas alunas dentro dos cursos, que é o seguinte: a gente vai criar uma percepção como se a gente já atendesse outras empresas, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer ali uma produção, quando a gente for fazer as fotos dos nossos produtos que a gente vai vender nesse ano, a gente vai reunir algumas opções que a gente vai destinar como empresariais, como por exemplo mini panetones ou panetones grandes e tal, e a gente vai fazer cartõezinhos com logo de empresas, tá? Empresas grandes, não vamos pegar empresa local que é poucos funcionários, né? Que isso vai ficar meio fora da curva. Mas pega empresas maiores, um pouco mais conhecidas, que tem mais filiais, né? E aí coloca, por exemplo, banco, a gente pode colocar do banco, ou empresas tipo, sei lá, Renner, sabe? Por que eu tô dando esses exemplos de empresas para vocês? Porque no banco não é uma central que organiza os presentes de todos, não. Cada agência organiza os presentes que vai utilizar na sua. Cada agência tem um caixinha ali, né? E organiza o que vai fazer no final do ano. E opções como filiais de lojas de Renner, coisa assim também. Cada empresa pensa no que vai fazer para os seus funcionários. Não é tipo uma centralzona que faz, né? Pode ter também, claro, uma iniciativa da empresa no geral, mas geralmente eles presenteiam por unidade. Então não tem problema se a gente pegar a logo daquela empresa e colocar em cartõezinhos só a logo, né? Sem falar qual unidade que é, qual empresa, qual filial que é, né? Só a logo geral assim. E colocar, porque pensa, a percepção que eu tenho quando eu vejo uma foto como essa aqui é diferente do que eu só ver uma foto como essa aqui, né? Essa foto aqui tem logomarca, eu vejo que foi um atendimento para empresas, eu vejo que essa empresa aqui, a doceria que fez isso aqui já tem experiência, já atendeu outras empresas. Agora, se eu vejo só esse produto aqui, eu não tenho uma noção tão grande de como isso vai ficar, né, quando eu encomendar. Porque não tem nenhuma logo, não tem nada, entende? É diferente a percepção. Então, quando a gente oferece um produto assim, quando a gente mostra uma foto assim, a pessoa que vai encomendar, ela consegue se enxergar melhor na situação, né? E esse se enxergar na situação, nesse caso, é se enxergar na opção de produto corporativo, onde eu vejo que é uma empresa, que é um produto para empresa, tá? Então, a gente pode fazer isso. Criar cartõezinhos e tal com logo de empresas, tira a foto e coloca opções corporativas, tá? Não tem problema. Se fizer nesse formato que eu falei, não tem nenhum problema, tá? E assim a gente gera aquela percepção de que a gente atende empresas também e mais ou menos como que pode ser, porque aí o cliente vai vir e vai perguntar, esse produto aqui, como é que funciona, como que é? Aí eu posso personalizar e tal, e daí tu vai mostrar como que tu pode oferecer para eles esse produto, tá? Outro ponto muito importante para que a gente consiga atrair vendas empresariais é que esses produtos destinados a empresas precisam ter um bom ticket, tá? Porque quem cota presente empresarial, como são muitas unidades, geralmente procura preço, né? Ele quer uma coisa legal, mas ele precisa entrar dentro do orçamento que foi estipulado para ele. Por quê? Geralmente, assim, 80% das empresas, elas têm um orçamento, elas têm um limite orçamentário para presentes de final de ano. Então, ela precisa que seja dentro do limite para ser aprovada a compra, né? Então, tem que ter opções que tenham um bom ticket. Quando eu digo um bom ticket, é algo mais em conta, tá? Não é algo barato e sem qualidade. Não, é algo legal, completo, porém em conta. Talvez, em vez de oferecer o mini chocotone de Kinder, que é uma coisa mais elaborada, eu vou oferecer um mini chocotone de brigadeiro, por exemplo, sabe? Por quê? Porque é uma diferença pouca, só de decoração, daqui a pouco, né, ou de recheio, mas que não vai fazer tanta diferença pro cara que for comprar, e esse aqui vai entrar no orçamento dele e no X número de unidades que ele precisa, tá? Então, ter opções com ticket bom para empresas, ou seja, tickets, valores de preço menores, tá? Isso é um ponto bem importante da gente analisar na hora de atrair olhares, porque se o cara que está procurando presente para a empresa entra e só tem coisa cara ou as opções
empresariais são muito caras, ele já vai passar reto, ele já vai sair, ele não vai nem entrar em contato, tá? Mas um ponto bem importante aqui é o seguinte, tá? O cara que tá fazendo a pesquisa, quando eu digo cara, pode ser o cara, a mulher, a tia do RH, a chefe, enfim, pode ser qualquer pessoa, tá? Mas vou usar o cara aqui, tá? O cara que tá fazendo essa pesquisa, ele tá procurando bom preço, né? Ele quer uma coisa legal, mas ele quer bom preço. E ele vai tentar trabalhar orçamento contigo, ele vai tentar negociar contigo. Então, cuida, tu não cobra tão barato, tá? Não, tipo assim, tá, então, pra conseguir empresarial eu tenho que ter barato, então eu vou abrir minhas pernas, vou cobrar muito barato. Não faz isso, pelo amor de Deus, tá? Não faz isso. Cobra um valor justo, bem precificado, tá? Precifica esse produto bem certinho, coloca tudo que tem que colocar ali dentro dele. E aí, quando tu for escolher o valor de venda dele, não deixa a margem mais barata, não tira todo o teu lucro ali e deixa barato, tá? Por quê? Porque tu vai oferecer um preço e mesmo que já esteja em conta, ele vai querer negociar contigo. E como ele vai querer um número muito grande de unidades, é bonito que tu queira negociar com ele e não fique irredutível, tá? Então, tu tem que ter uma margem para poder negociar com esse cara. Então, em vez de botar, 35, bota 40 a unidade. Porque aí, se for negociar 1.000 unidades, tu pode baixar para 35. Tu tem margem, tá? Então, muito importante, anota isso, pega um marca-texto amarelo e risca, assim, isso que eu falei agora, ó. Precificar direito os produtos empresariais, vírgula, ter margem suficiente para negociação, pois eles vão querer desconto. Anota isso. Anota, grifa e faz um asterisco ainda, tá? Isso é muito importante. Tenha em mente, inclusive eu tenho que anotar aqui, porque isso aqui eu nem anotei, isso aqui, tu vê como veio agora as ideias? Vou até anotar aqui. Tá? Notou? Beleza. Próximo ponto importante sobre como atrair as empresas, tá? As opções de produtos que tu vai vender para as empresas, elas precisam ser personalizáveis, tá? O que é personalizáveis? O recheio tem que ser diferente? Não, não é o recheio. Mas tem que ter uma opção de aquele produto ficar com a carinha da empresa de algum jeito. Seja a cor da embalagem, seja a fitinha que tu vai usar, seja a tag que tu vai colocar, enfim, tem que ter uma coisa que caracterize a empresa. Por quê? 70% das empresas procuram produtos que ela possa colocar a logozinha, o adesivinho, sabe? Eles querem dar por funcionário em nome da empresa. E para eles darem um produto em nome da empresa, precisa carregar a logo, geralmente a marca da empresa. Então, as opções empresariais precisam ser personalizáveis. E para ser personalizáveis, tu precisa de antecedência, tu precisa de um bom fornecedor, num fornecedor que talvez seja um pouco mais prático, mais rápido, se tu for trabalhar com uma gráfica. Ou tu precisa ter, né, já a prática ali de fazer as tags na tua impressora, enfim. Tem que ser opções presenteáveis de alguma forma, tá? Porque as empresas gostam muito disso e isso vai fazer com que tu saia da manada, ou seja, tu te destaque dos teus concorrentes, tá? Não é todas as empresas que costumam personalizar os seus produtos, tá? E o último ponto em relação a atrair empresas é opções completas. Quando eu digo opções completas, o que eu quero dizer? Quando o cara lá da empresa está procurando uma opção de presente para os seus funcionários, ele procura uma opção assim que tenha um produto bom, gostoso, legal de consumir. E por que a gente é muito visado por empresa no final do ano? Porque, mais uma vez, ele vai, sei lá, dar para 1.000 funcionários e como que eu vou saber se 1.000 funcionários bebem para dar champanhe? Daqui a pouco tem um que tem problema com bebida, outro que tem um outro problema, outro que é mais idoso, outro que... Não posso dar bebida alcoólica. Agora, dar uma comida, um docinho, um biscoitinho, é algo mais assertivo, né? Então, a chance deles querem encomendar um panetone, um biscoito, um produto de comer para escala grande, assim, é muito grande, tá? Só que quando ele procura isso, ele não quer só um panetone, ele quer um panetone bom, né? O exemplo que eu vou usar o panetone. Ele quer um panetone bom, um panetone bonitinho, né? Porque é um presente. Ele quer um panetone que vá numa caixinha bonitinha, né? Enfim,
porque mais uma vez porque é um presente, com uma fitinha, que venha um cartãozinho, que ou ele possa personalizar com a frase que ele quiser, com a logo da empresa, ou que ele consiga botar uma mensagem à mão em nome da empresa dele, entende? Que daqui a pouco isso venha numa sacolinha, porque isso vai facilitar a logística de entrega aos funcionários. Então tem todo um processo ali de procurar algo que ele bote o olho e ele pense, bah, é isso aqui que eu preciso. Perfeito, olha só, uma caixinha bonitinha, o panetone tá lindo, uma sacolinha, uma fitinha, eles ainda botam logo e o preço tá maravilhoso, ainda posso negociar. Entende? Isso é uma solução completa ao olhar do cliente. Não é só aquilo ali, sabe? Só num saco fechado. Não, é uma coisa bonita, uma coisa presenteável, algo legal, tá? Anotaram esses 4 pontos que eu falei? Muito importante. Agora a gente entra numa outra coisa que é o seguinte, parte burocrática de atender empresas, que também é importante. E que se tu não tiver esses pontos que eu vou falar agora, não vai adiantar querer vender para empresas, tá? Qual que é a parte burocrática? Tem 3 coisas que são as mais importantes aqui. Primeiro, tá? Para te poder vender para empresas, maioria das empresas, principalmente empresas que compram em grande escala, elas vão precisar de uma nota fiscal, tá? Então, tu precisa emitir nota fiscal. Ju, eu sou MEI, eu posso emitir nota fiscal? Sim, tu pode. Tu não é obrigada, mas tu pode. Se o cliente solicita, daí tu precisa emitir a nota. Porque ele só pode comprar se tiver uma nota de que ele comprou, né? Por quê? Porque ele é uma empresa grande, consolidada, tem uma contabilidade, ele é fiscalizado, então ele precisa ter um documento mostrando que se esse dinheiro saiu para comprar panetone, tem que ter um documento que diga que saiu, então ele tem que receber esse documento de ti, tá? Então tem que emitir nota fiscal. Ju, eu sou MEI, mas eu não sei emitir nota fiscal, então tu vai ter que procurar. Não tem como eu te ensinar, por quê? Porque cada estado tem um jeito diferente. Tem estado que tu vai ter que pagar, tem estado que é no site da prefeitura, tem estado que tu vai precisar do contador, enfim, cada estado tem uma regra, tá? Então daqui a pouco procura um contador para te ajudar, para te auxiliar, enfim, tem que pesquisar aí para ver como que tu vai emitir essa nota. Mas esteja preparada para emitir a nota. Ju, eu não tenho nem CNPJ ainda. Vou fazer só uma renda extra. Bom, aí o que acontece? Tu vai ter que ver com a empresa se a empresa aceita um recibo. Recibo à mão, aquele bom e velho recibo, tá? Tem empresas que não vão conseguir receber o recibo, eles precisam de um documento fiscal mesmo, né, comprovado. Então aí o buraco é mais embaixo, tu não vai conseguir, tá? Mas assim, se tu já trabalha com confeitaria há mais tempo, não vai ser só uma renda extra, e tu não tem CNPJ, nós temos um grande problema aí, tá? Porque para ti ser uma empresa, tu precisa se comportar como empresa. E uma empresa não tem CPF. Tu tem CPF, a empresa tem CNPJ. Então precisa abrir um MEI pra ontem, tá? Precisa te organizar, abre um MEI e vamos respeitar essa empresa. Vamos tratar a nossa empresa como ela deve ser, tá? Ju, já sou ME, já sou LTDA, já sou outros tipos de empresa. Então, beleza, tu já deve saber emitir nota, tá tudo certo, tá? Segundo ponto, prazo de pagamento. Empresas que vão pedir em muita quantidade, muitas vezes, precisam de prazo. O que é precisa de prazo? Ela quer encomendar agora, tu vai entregar para ela daqui 4 dias e ela vai te pedir um boleto para daqui 30 dias. Vai enviar a nota fiscal para ela e daqui 30 dias ela vai te pagar. Sim, infelizmente algumas empresas funcionam desse jeito. Então, por que eu tô te falando isso? Porque tu tem que ter caixa para conseguir comprar esses insumos. Porque assim, se é uma empresa certa, séria e tal, não tem problema, não precisa ficar com medo que eles não vão te pagar, porque eles vão te pagar. Só que eles têm essa questão de fluxo de pagamentos e tal, e os pagamentos não são assim na hora que a gente quer. Não é tipo qualquer hora, qualquer dia. Não, o financeiro da empresa ele tem um processo, ele precisa receber a nota fiscal e aí ele organiza, ele planeja, né, agenda o pagamento para o dia X. E aí, às vezes, demora mais. Então, o que tu precisa ter? Tu precisa ter caixa para comprar os insumos para poder produzir os produtos antes de receber, porque tu só vai receber depois. Então, tu também precisa ter isso aí bem alinhado para conseguir atender grandes pedidos de grandes empresas, tá? Tenha em mente isso. E isso aqui, só abrimos exceção para empresas, tá? Outras pessoas, pessoa física, jamais tu vai receber o pagamento depois.
Estamos alinhadas? Jamais. Tu vai receber tudo antes. Terceiro ponto e último ponto sobre a parte burocrática de atender empresas, tá? Atender empresas envolve o quê? Alta demanda, né? A gente não vai fazer um panetone, 2 panetones, às vezes a gente vai fazer muitos panetones. E para que eu consiga fazer muitos panetones, eu vou precisar de muita mão de obra, muita organização, muito estoque, certo? Então eu preciso me organizar. Talvez eu não consiga pegar outros pedidos junto com o pedido dessa empresa. Talvez eu só consiga pegar o pedido da empresa, certo? Então vamos ter que pensar, bom, se eu vou fechar esse pedido aqui que eu tenho que mandar fazer 100 panetones, eu vou precisar me organizar X dias antes, eu vou precisar comprar X quantidade de insumos, eu vou precisar de uma ajuda, então eu vou ter que contratar uma pessoa e para pagar essa pessoa eu vou ter que pagar mais ou menos X para essa pessoa. E isso já entra na minha precificação do meu produto, de quanto que eu vou cobrar. Tu entende que tem toda uma organização? Então envolve alta demanda e envolvendo alta demanda eu preciso organizar esses processos para saber se eu vou conseguir atender essa empresa. Será que eu tenho mão de obra suficiente para atender essa empresa? Será que eu não vou me embananar? E aí a gente para e pensa, porque agarrar o mundo, pegar um pedido de muito dinheiro a gente quer. Todo mundo quer, né? Mas pegar um pedido de empresarial de 100 unidades, eu estou atendendo, além de uma empresa, 100 pessoas. 100 pessoas estão provando a experiência. 100 pessoas estão provando o meu produto. 100 pessoas estão avaliando a minha empresa. Se eu cagar no meio do processo, se eu não me organizar com a alta demanda, se eu fizer um do jeito, outro do outro, um ficar ruim, um ficar velho, um ficar mofado, um virado, tá entendendo? Que são 100 pessoas analisando a tua empresa num pedido empresarial. Então, tem que organizar a demanda, tem que ter mão de obra, tem que ter organização para que tu consiga entregar 100 unidades perfeitas. 100 unidades exatamente iguais para que tu consiga ter 100 pessoas novas conhecendo o teu trabalho e daqui a pouco virando teus clientes. Certo? Tenho certeza que essas coisas que eu tô te falando tu nem tinha parado pra pensar. Né? Ai, quero vender pra empresa. Será que dá? Vamos analisar. A gente tem que estar preparada para vender para empresa, porque vender para empresa pode ser um tiro no pé se a gente não tiver organização. Se a gente não souber se organizar, pode dar problema, infelizmente, tá? Então, fechamos o assunto empresas, pegaram o conteúdo, o ensinamento, anotaram 3 páginas de anotação aí, muito marca-texto, tá? Beleza. Agora eu vou tomar uma água aqui, tu toma uma água aí também. Que é o seguinte, deixa eu ver quanto tempo de aula. Bom, agora a gente vai dar uma introduzida, tá? No assunto que eu falei pra vocês, que era organização dos processos, tá? Nós vamos entrar em alguns processos aqui. Então, já vira a página aí pra nós anotar, tá? Bom, processos. Gente, processo, eu amo processos, tá? Processos são a minha vida, eu sou uma pessoa apaixonada por processos. Por quê? Porque processos estruturam uma empresa, evitam problemas, deixam nossa vida mais tranquila. Processos são tudo. Desde que eu descobri a importância de ter processos nas minhas empresas, eu sou uma pessoa muito chata com processos. Eu realmente eu cobro que as pessoas sigam e eu sigo os processos. Mas não foi sempre assim. Quando eu era funcionária, muitas vezes eu batia de frente com o meu chefe por causa de processos. Hoje eu valorizo isso e vejo o quanto é importante a gente criar processos, tá? Para algumas pode estar meio, o que é isso? O que é processo? O que é isso que a gente tá falando? Vamos entender melhor, tá? Processos nada mais é do que eu criar passo a passo para tudo que eu for fazer, tá? E aí eu vou documentar esse passo a passo. Por exemplo, para o catálogo, o processo é esse. Tem que ter X produtos, X quantidades, tem que estar nessa ordem. Não. O processo para o pedido é assim. O cliente entrou em contato, fez assim, sabe? Isso são processos, tá? O primeiro processo que a gente vai criar é sobre o catálogo, tá? O catálogo, isso dentro lá do Natal 7K, vocês vão ver de forma mais detalhada, eu mostro na prática e tal, mas assim, catálogo no geral, tá? Primeiro ponto, precisa ter opções específicas e não um mar de opções, tá? Por quê? Porque, novamente, o que eu falei na outra aula, o cliente compra com a emoção.
O cliente chegou para comprar na emoção, o catálogo é lindo, ele é atrativo, ele pega, ele entra no clima, a pessoa já tá na emoção do Natal, nananana, Papai Noel, pá! Daqui a pouco ele começa a ver o que ele vai comprar. É opção é 3, 4, 5, 10, 15, 30 páginas. Pronto, acabou. Tu tá entendendo que a emoção passou e ele precisou da razão para conseguir assimilar aquela quantidade de opção que tem ali? E aí, quando entrou a razão, o que a razão faz? Ela vem aqui e diz assim, mas pensando bem, não sei, né, se era bom comprar. Acho que não era bom, agora acho que talvez não era o momento, talvez mais pra frente eu compro. Talvez ele não queira isso, talvez ele queira alguma outra coisa, e aí ele sai, e ele não compra. Tá entendendo o problema aqui? Então, por isso que a gente cria catálogo com opções específicas e não um mar de opções. Eu vou selecionar os meus produtos assistindo a aula passada lá e eu vou elaborar, 5 opções, 5 variações de produtos, e dentro dessas 5 variações, alguns vão ter variações de sabores, mas eu não vou criar 200 milhões de opções, ou eu não vou criar apenas 2 opções de Natal. Não, eu tenho que ter um meio termo ali, eu tenho que ter opções legais de Natal, ter um catálogo exclusivo de Natal e tal, mas também não posso oferecer um mar de opções onde eu vou deixar o meu cliente confuso e ele não vai saber o que ele quer, tá? Isso é muito importante, tu anota isso aí, tá? Então eu vou criar um processo onde na criação do meu catálogo tem que ter poucas opções, tem que ter opções seletivas ali e assertivas, tá? As informações do meu catálogo, elas têm que ser claras e objetivas. Ou seja, tem que ser algo que seja bem explicado, com uma boa descrição dos tamanhos, dos sabores, da encomenda, como é que funciona, as principais dúvidas elencadas, para que o cliente não fique com dúvidas. Ele já venha pifado. Ele chega no WhatsApp já pifado, eu quero isso, isso e aquilo, pronto, acabou. Porque ele entendeu o que tá vendendo. E ele entendeu como que ele tem que pedir, tá? Isso, gente, isso assim, é o sonho. O cliente já vem assim, ele já vem ensinado. Ele já sabe como que ele tem que fazer o pedido dele. Isso é maravilhoso para quem tem muito atendimento, tá? Então, assim, primeiro ponto, catálogo. Segundo ponto, pedidos. Como que eu vou criar processos e organizar os pedidos da minha empresa? Trello, tá? Trello. Se tu não conhece Trello, tu já bota aí, tu já baixa o Trello, porque tu vai ter que dar um jeito de conhecer o Trello. Trello é a melhor ferramenta para organizar pedidos, tá? Por que é a melhor ferramenta? Claro, isso falando de forma gratuita, para quem tá começando, né? Para quem tem um negócio que tá no início, não. Quem tem um negócio, né, mais pra frente, tem outras ferramentas. Mas assim, o Trello ele é gratuito e ele é uma ferramenta online, onde mais de uma pessoa pode ter acesso, onde comunica todo mundo quando alguma movimentação acontece, então ele é bem legal. O Trello basicamente é um aplicativo, também um site, né, quem quiser usar no computador, onde tu cria quadros. Então, por exemplo, tu vai criar estágios, eu vou deixar um exemplo do meu Trello aqui para vocês terem uma ideia. Tu vai criar estágios, tá? Como, por exemplo, entrou o pedido, pedido faturado, pedido em produção, pedido pronto para entrega e pedido entregue, tá? Tu vai criar, né, colunas assim, e aí tu vai colocar os cards. Cada cliente é um cardzinho que tu cria. E dentro desse card tu vai botar o cliente e o pedido desse cliente. Então tu vai colocar esse cardzinho do cliente no entrou o pedido, por exemplo. Tu fechou com aquele cliente, ele pagou, mandou o comprovante, tu vai selecionar, tu vai criar, né, esse cardzinho e vai colocar no entrou pedido, depois tu vai arrastar, né, pro faturado, quando tu já contabilizou a entrada daquele pedido. Depois tu vai arrastar pro em produção, quando tu estiver confeccionando o pedido. Depois tu vai arrastar para pronto para entrega, quando estiver pronto. E depois entregue, quando a pessoa já entregou o produto. Por que isso é legal e importante? Porque isso cria uma organização. Eu não perco o pedido. Eu não fico, preocupada se eu esqueci de algum pedido de algum cliente. Não tá num papel que eu posso perder. Pode o cachorro fazer xixi em cima, cair, virar café. Entende? É algo que tá na nuvem, tá na internet. Então não tem como eu perder o acesso àquilo ali. Fora que, se tu trabalha com mais de uma pessoa na tua equipe, tu consegue fazer com que ela entre nesse Trello e cada vez que vocês movimentam, vocês são avisados. Então é muito, muito, muito legal mesmo. É o processo que eu uso lá na Petit com as Box e que eu indico sempre para as minhas alunas. Além do Trello, que é o que vai guiar, né, o processo do pedido dentro da empresa de vocês, a gente pode criar também e deve criar um formulário padrão para cada coisa. Então, por exemplo, o cliente vai pedir panetone recheado. Qual que é o formulário padrão que ele tem que preencher? Quais respostas tu precisa
pra incluir o pedido dele no teu sistema, né? Pra não ficar aquela conversa tipo, tu manda uma pergunta, ele responde, manda outra. Imagina como que tu vai copiar essa conversa inteira do teu atendimento WhatsApp e colar em algum lugar. Tu vai ter que parar, resumir o pedido dele. Imagina o tempo que tu vai levar, entende? Então, para isso, a gente cria um processo. A gente vai criar um formulário onde o cliente diz, oi, boa noite, eu gostaria de encomendar um panetone. Beleza, claro, qual sabor? Tal sabor. Ah, então tá, então eu vou lhe mandar o formulário com as informações que eu preciso. Beleza, aí tu vai lá, manda o formulário pro cliente e o cliente te manda com tudo respondido. Tu copia o formulário e cola lá no Trello e tá pronto o processo. Não tem erro, porque tá tudo ali as informações do cliente. Maravilhoso, tá? Então a gente vai criar um formulário padrão para cada item que vai ser vendido, tá? E aí tu cria atalhos lá no WhatsApp para te conseguir mandar o formulário certo para cada pedido que o cliente fizer, tá? Outro ponto que agora é diferente do empresarial e que eu falei para vocês agora há pouco. Pagamento. Não tem essa de pagar depois, tá? Não, gente, não deixem eu ia falar o cachorro, a louca. Não deixe o cliente pagar depois, tá? É muito importante que o cliente pague na hora, que ele pague 100% antes. Tem cliente que vai reclamar? Pode ser que sim. Pode ser que tenha cliente que vai reclamar, porque sempre tem alguns clientes. Mas daí tu vai explicar que é uma empresa séria, né? Que é assim que funciona o processo. Não gostou, vai procurar outra empresa. Tem gente que acede, né? Que cede 50-50 e tal. Eu não gosto, tá? Eu sempre cobro 100%. E é mais seguro pra gente e funciona muito melhor, de verdade. E muito raro o cliente cancelar por causa disso, tá? Outro ponto é as formas de pagamento que vocês vão oferecer, tá? Cuidem. Boleto, por exemplo, é uma forma que eu não ofereço, porque boleto demora para compensar. E aí? E o prazo? Cuidem muito as formas de pagamento. Eu gosto de aceitar só Pix e link de cartão de crédito, tá? Porque são duas coisas que caem ali na hora, eu consigo comprovar. E o último ponto sobre a parte de pedidos é as entregas, tá? Cuidem. Por quê? Porque pré-natal acontece muito de ter muita entrega, muita encomenda ao mesmo tempo. E aí, o que tu precisa te ligar? De não ter horário marcado. Por quê? Porque mais de uma pessoa pode marcar para o mesmo tempo. E se tu tem uma pessoa que entrega só, ou se é só tu que entrega, como é que tu vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Então, jamais deixa o cliente escolher a hora marcada para entrega se tu vai trabalhar com alta demanda, tá? Diz pro cliente que ele pode escolher no máximo turno, ou explica que véspera de Natal não tem como escolher horário, infelizmente a demanda é muito alta, né, e que vai ser entregue, né, de tal a tal horário, mas não tem como dizer o horário porque tem rotas, tá? Explica isso funciona super bem, tá? Os clientes entendem, porque é uma correria, e tu vai te arrepender se tu não fizer isso. Tô te falando que eu já vivenciei isso na prática, eu já sofri, já chorei pra minhas pitangas depois, tá? Bom, fechamos aqui muito tempo de aula, muito conteúdo, mas eu ainda tenho mais coisas para falar para você sobre organização de produção, porque a gente não chegou na parte da produção da mão na massa. Como é que a gente vai organizar a produção mesmo? Isso a gente vai continuar falando na aula de amanhã. Mas eu espero que até aqui tu já tenha anotado umas 6 páginas aí, grifado, que tem a marca-texto bem lindo, maravilhoso nas coisas importantes que a gente falou. Porque, sério, gente, muito conteúdo que foi dado nessa aula de hoje, conteúdo chave, estratégico demais. Quem souber usar esse conteúdo a seu favor vai voar nessas vendas de Natal, de verdade. Tô pra dizer pra vocês que nunca dei aulas tão completas assim de forma gratuita. Então, vocês me valorizem, viu? Vocês me valorizem, tá? E na aula que vem a gente vai conversar mais sobre produção e sobre mais alguns assuntos bem importantes sobre a nossa campanha de Natal, sobre as nossas vendas, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Me contem aqui se vocês gostaram, marquem lá no Instagram, quero ver se vocês estão estudando, se estão botando em prática tudo que eu tô ensinando aqui pra vocês, tá? Que essa é a forma de vocês me retribuírem, mostrar que vocês vão vender muito, ter muito sucesso, que é isso que eu quero ver, tá? É isso, beijo e até amanhã!